Vamos dar início à solenidade de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ao professor Dr. Fernando Antônio Novaes. Para compor a mesa, inicialmente convidamos professor Dr. Gabriel Con, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor Dr. Cedi Irano, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, ex-diretor desta faculdade e representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vidal. Professora doutora Sandra Margarida Nutrini, vice-diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Helena Rolim Capelato, chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Pedro Luiz Coutono, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhor José Clóvis de Medeiros Lima, assistente acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, registramos a presença do professores eméritos desta casa, professor Antônio Cândido de Mello de Souza, professor José Arthur Gianotti. Entre as autoridades presentes também estão a professora doutora Enide Mesquita Sanara, diretora do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, e a professora Ana Lúcia Duarte Gana, diretora do IEB da Universidade de São Paulo. Também presente registramos o professor Istvan Jansson, diretor da Biblioteca Midler. Com a palavra, o professor Dr. Gabriel Con, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhoras e senhores, tenho a honra de abrir essa sessão, que é uma sessão solene da congregação desta faculdade, a sessão em que a mais alta homenagem que essa faculdade pode prestar a um dos seus mestres será hoje prestada e homenageado ao professor Fernando Antônio Novaes. E eu gostaria que pudessem acompanhar o nosso homenageado, o professor Fernando Novaes, até este recinto, a professora Laura de Melo Souza e o professor José Arthur Gianotti, que é professor emérito desta casa. Convidaria ambos para nos darem essa honra. A palavra ao professor Dr. Cedi Irano, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, ex-diretor desta faculdade e representando neste ato a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vidal. Imensa satisfação e honra que eu participo dessa cerimônia de outorga do título de professor emérito ao nosso querido e estimado professor Fernando
muita magnífica cultura que eu represento, na condição de prova de tudo, inclusive de extensão universitária, eu digo, e também estou tomado de uma intensa emoção, o professor Fernando Novaes foi meu professor no curso de Ciências Sociais entre os anos de 1963 e 1964. Eu não vou falar nem da obra do professor Fernando Novaes, nem das inúmeras conferências que ele deu, mais de uma centena. Eu também não vou falar dos congressos que ele participou, que também são mais de uma centena de congressos. Também eu não vou falar do professor Fernando Novaes como professor visitante da Universidade de Texas e de várias universidades europeias e americanas. O que me vem à memória é exatamente a figura do professor Fernando Novaes em 1963. Eu fiquei a noite pensando, Fernando Novaes, que belo professor, né? Um grande professor. Um belo professor era um termo, as alunas usavam. Um belo professor no sentido estético, mas também no sentido de conteúdo, a beleza do conteúdo, o refinamento teórico e metodológico e aquela busca do sentido da história. E vasculhando os fatos, relacionando os fatos, tentando fazer interpretações. O Fernando Novaes não tinha uma única interpretação da história, mas procurava, por exemplo, ver a compreensão da história de várias perspectivas, e essas várias perspectivas eram também ensinadas aos alunos do curso de Ciências Sociais. Aí eu me lembrei também porque os alunos falavam que o Fernando Novaes parecia aqueles personagens dos filmes do Eisenstein. Ele parecia aqueles grandes atores do filme de Eisenstein, a postura que ele tinha diante dos alunos, a forma de ele se dirigir, a dicção perfeita, num português castiço, e os gestos. Ele era um grande intérprete da história, da história moderna e da história contemporânea. Aí me veio à memória alguns atores do Eisenstein. Me veio à memória daquele filme do Alexandre Nevsky, Ivan Terrível, Encoraçado Potemkin. E aí eu lembrei também dos atores daqueles filmes. Eram os filmes que a nossa juventude, na década de 60, assistia. E me veio também o nome do Alexander Antonov, que era um grande ator, o nome do Vladimir Varsky e do notável Nikolai Cherkassov, o grande ator Nikolai Cherkassov. E a grande verdade é que nós, além de assistirmos os filmes do Eisenstein, assistíamos a aula do Fernando Novaes e encontrávamos no Fernando Novaes aquele grande ator que os grandes cineastas, os grandes diretores têm. E a Universidade de São Paulo tinha um grande professor de história, que era exatamente o professor Fernando Novaes, Então eu só queria rememorar essa imagem do professor Fernando Novaes despertando paixões e despertando utopias de que um dia nós seríamos cientistas sociais, sim, de que um dia seríamos um historiador, mas um grande historiador. Agora, como o Fernando Novaes tinha o carisma, nós também, de uma forma desesperada, tentávamos também apropriar um pouco do carisma que o Fernando Novaes tinha, para ver se, através desse um pouco de carisma que pudesse ser transferido, um dia nós tornaríamos um professor, bom professor. Eu acho que, em parte, todos nós conseguimos, mas nunca alcançamos o carisma do Fernando Novaes. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Convidamos o senhor José Clóvis de Medeiros Lima, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos desta faculdade, para a leitura do termo oficial de outorga do título.
todos, passou em todo o tempo de concessão do título de professor emérito, acabou de filosofia, letras e ciências humanas da Universidade de São Paulo, a professor doutor Fernando Câmara. A delegação da Faculdade de Filosofia, letras e ciências humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 20 de outubro de 2005, considerando os elevados méritos acadêmicos, docência, pesquisa, a pessoa Fernando Câmara, resolveu entregar o título de professor emérito desta área. Na data de hoje, em sessão solene, excelentíssimo senhor professor doutor Gabriel Cunha, diretor desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, os termos do artigo 93 do Parágrafo Único do Estatuto da Universidade de São Paulo, tendo em vista a deliberação da congregação, se mencionar, fará entrega ao homenageado em forma alusiva ao título. Antes, porém, e após a leitura desse termo, o ilustríssimo senhor professor doutor Pedro Luiz Antônio fará a saudação em nome da congregação da Faculdade de Ciências Humanas. E para constar, eu, José Cláudio de Oliveira, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, professor doutor Gabriel Cunha, diretor desta faculdade, pelo professor Fernando Câmara, com todas as autoridades presentes na lista. São Paulo, 12 de janeiro de 2005. Saudar o homenageado, convidamos o professor Dr. Pedro Luiz Antônio, docente do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Boa tarde ao meu mestre, hoje homenageado. Os cumprimentos ao senhor professor de extensão, senhor Dr. Silvio. Bem perto, Pedro, senão não perto. Boa tarde ao meu mestre, hoje homenageado. Os cumprimentos ao senhor pró-reitor de Cultura e Extensão, professor Dr. Silvio, ao senhor diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor Dr. Gabriel Cunha, senhora vice-diretora, professora doutora Sandra Margarida Viva, a senhora chefe do meu departamento, o Departamento de História, professora doutora Maria Helena Pivelar, os colegas aqui presentes, senhores professor Fernando Alves. Eu falo, de acordo com o costume, em nome dessa congregação. Falo para tentar traduzir em palavras o sentido da homenagem que hoje fazemos ao professor Fernando. Gostaria inicialmente de agradecer aos colegas que me concederam o privilégio de saudar o professor, meu querido mestre e amigo.
Registro que faço esse discurso com muita emoção, um momento de grande responsabilidade, mas também de enorme alegria. Mais do que a concessão de uma dignidade, considerá-lo professor emérito dessa faculdade significa colocá-lo simbolicamente entre aqueles que temos por mais altos na nossa comunidade. Sabemos todos que o título de professor emérito não corresponde a nenhuma etapa da carreira funcional de um professor. É uma honraria excepcional concedida aos professores aposentados que contribuíram de forma extraordinária para a nossa comunidade, contribuíram de forma extraordinária para as atividades fins que nos justificam. Nós somos uma faculdade de ciência e de formação. O ensino e a pesquisa indissociáveis são as duas dimensões fundamentais da nossa atividade profissional e do nosso compromisso existencial. O reconhecimento da excelência das atividades didáticas e de pesquisa desenvolvidas pelo professor nas últimas 5 décadas junto ao Departamento de História justifica plenamente essa dignidade. Há exatos 20 anos, o professor Novaes se aposentava. Deixou as atividades de ensino do curso de História para então se dedicar a um novo vínculo no Instituto de Economia da Universidade de Campinas. Mas permaneceu ativo nos programas de pós-graduação de História desta nossa universidade. Permaneceu presente, extraordinariamente presente, no nosso campo de trabalho. Nesses anos, formou dezenas de mestres e doutores, entre os quais me encontro. Nunca se afastou de nossa comunidade e ainda se dedica intensamente à formação de novos pesquisadores. Seus estudos, como se sabe, definiram todo um amplo campo de investigações. Fernando Antônio Novaes nasceu em Guararema, no estado de São Paulo. Filho de um professor de grupo escolar, casado, em suas palavras, com uma moça muito simples e de origem mestiça. Como ele mesmo lembra, numa entrevista que deu para o livro Conversa com Historiadores Brasileiros, seu avô era negro, filho de escravos, e sua avó italiana do Vêneto, donos de uma padaria. Seguindo a profissão do pai, a família do pequeno Fernando andou por diversas cidades no interior do estado, até chegar na capital. Com 16 anos, a opção pelos estudos clássicos no colegial parecia tranquila. Desde sempre, ele pensava em seguir o pai e se tornar professor. O interesse pelas humanidades, pela literatura, o levou à faculdade de filosofia. Aqui nasceria um historiador. O gosto pela história, gestado nos cursos da professora Maria Simões, no Colégio Ludwig, agora se transformaria numa dedicação para a vida. O primeiro e maior impacto veio no curso de História Moderna, ministrado então pelo professor Eduardo de Oliveira França. Um curso monográfico, a Renascença Italiana, Florença no século XV. A universidade, em particular a nossa faculdade, transformava, nesse momento, o panorama intelectual brasileiro. Havia transformado. O encontro de uma atitude renovada em relação às ciências do homem, fruto, em boa medida, da presença dos professores estrangeiros, aliava-se ao radicalismo imanente à experiência social dos alunos. Vários deles oriundos das camadas mais pobres ou apenas remediadas na sociedade brasileira. Havia-se uma dimensão que escapava das tiradas generalizantes de um ensaísmo como o de Oliveira Viana, comprometido com o Estado autoritário. No caso da produção historiográfica, de um certo amadorismo metodológico. Desde então, imerso neste ambiente da nossa faculdade, o jovem estudante pôde usufruir desse espírito livre, rigoroso e interdisciplinar. Marca significativa, dialítica dessa experiência, foi, sem dúvida, o chamado de Seminário Marx, que reuniu, entre os anos de 1961 e 1964, vários jovens intelectuais de destaque, como Fernando Henrique Cardoso, Roberto Gianotti, Pedro Prado Júnior, Roberto Soares, entre outros, em torno de uma leitura metódica da crítica da economia política. Antes mesmo de terminar o seu curso de História, o estudante se tornava professor. No final do segundo ano, tornou-se assistente da professora Alice Canabrava, na Faculdade de Economia.
Em 1961, já formado, Fernando passou a trabalhar como assistente do professor França, na cadeira de História Moderna desta faculdade, onde esteve até se aposentar em 1986. Naqueles dias, tão distantes de um certo produtivismo que tem em alguns aspectos, sufocado os programas de pós-graduação regulados por uma incompreensível inversão pelos ritmos dos próprios sistemas de avaliação, uma tese podia levar uma década para ser escrita. Foi o que aconteceu com o professor Rodin. Sua tese foi defendida apenas em 1973 e publicada em 1979. O segundo capítulo, publicado em separado no Caderno do Sebrap, em 1974. Dizer que sua tese, Portugal e o Brasil na crise do antigo sistema colonial, marcou a historiografia, é quase um truísmo. Nela, o instrumental analítico do marxismo é utilizado de forma magistral, associado às reflexões contemporâneas da historiografia, sobretudo os resultados da escola de análise. Aliando uma interpretação do processo de formação do capitalismo, derivado em grande parte de uma definição mais ampla da própria noção de capitalismo comercial, Novaes conseguiu ir além da tese de Caio Prado Júnior, para que, no sentido da colonização e, portanto, da nossa formação, era o da produção de mercadorias para o mercado externo. Mais do que isso, no seu entender, o processo de colonização se articula de forma mais ampla à gênese do capitalismo moderno, descrevendo-se como peça da assim chamada acumulação primitiva de capital. Sua leitura, como se percebe, renova a presença do marxismo no pensamento social brasileiro, aproveitando ao máximo a experiência do grupo de estudos sobre o capital administrativo. A obra de Fernando Novaes é, nesse sentido, fruto da Universidade Pública e da atualização intelectual dos anos 60 e 70, processo esse vinculado à prática política e à reflexão engajada. No trânsito seguro com as outras ciências do homem, notadamente a sociologia, Fernando não subordinou, muito pelo contrário, a especificidade do conhecimento histórico. Sua obra se completa, no meu modesto entender, nos desdobramentos futuros da sua pesquisa. Pesquisa que, sem dúvida, se realiza também na nossa, isto é, por meio dos seus alunos de mestrado, de doutorado, na USP ou na Unicamp, ou, num senso mais amplo, de todos aqueles que se viram influenciados por suas interpretações. De forma inspirada e inovadora, Fernando Novaes propôs uma análise do processo da formação da sociedade brasileira, buscando compreender os mecanismos da crise do antigo sistema colonial, processo esse que define as condições de emergência do Estado Nacional. Sem nenhum automatismo, recusando qualquer postura dogmática, Fernando manteve-se fiel a um pensamento radical que procurava enfrentar a realidade de forma produtiva, isto é, comprometida com a construção de sentidos, afirmando sempre a especificidade do saber produzido pelo historiador. A perspectiva do historiador, como nos lembra Novaes, é diferente daquela do sociólogo ou a do economista. Em termos simplificados, podemos dizer, usando o termo do próprio professor, que o cientista social descreve para explicar, enquanto o historiador explica para descrever. A consciência da totalidade marca evidente a influência do marxismo e da história estrutural dos análises, sempre conduziu a sua reflexão. Como mostrou Novaes, em um artigo sobre a vida cultural na época do antigo regime, eu cito, os homens vivem no curso da história todas as dimensões da realidade que a análise separa para tentar explicar. Contudo, aqui, me permito citá-lo ainda mais longamente. Na realidade objetiva, portanto, todas essas dimensões estão interligadas e são interdependentes. Ao fixar uma determinada dimensão, na vida econômica, por exemplo, é até certo ponto possível, sob certas condições, estabelecer determinadas configurações, sistemas econômicos, tipos de economia, etc., que abrem caminho para uma periodização. Continua Fernando. Mesmo quando tratamos da vida social, política ou das produções culturais, várias periodizações, entretanto, não coincidem, na medida em que parecem obedecer a ritmos diferentes. Elas ficam justapostas, não articuladas. Ora, sendo assim, o critério da periodização global não se poderia mesmo encontrar
de uma inexistente coincidência, mas exatamente na forma da articulação que, num dado tempo, integrasse os vários mundos aparentemente desencontrados. Assim, Fernando continua, a persistência de uma determinada configuração setorial, quando mudam os demais setores, deixa de ser um problema insolúvel, na medida em que a mesma configuração muda de natureza quando se articula com novas configurações. A articulação, isto é, a totalidade, sobreleva e define as partes que a compõem. A contemporaneidade, isto é, a coincidência no mesmo tempo, marcaria a simples temporalidade. A articulação definiria a historicidade de qualquer segmento misturado. Já no ano de 1967, no primeiro dos seus trabalhos, que discutia a colonização e o sistema colonial, trabalho este apresentado no quarto simpósio dos professores de Universidade de História, Fernando Novaes define sua proposta teórica que busca inserir a colonização moderna no contexto do antigo regime, absolutismo, capitalismo comercial, politicamente ativista, sistema colonial, procurando esclarecer as conexões que articulam os vários componentes desse todo, destacando as tensões sociais derivadas da ascensão da burguesia a partir da estrutura feudal e através da época moderna. Com isso, acreditava, com razão, ter escapado a um possível economicismo, são palavras dele, que nos poderia ter viciado a análise que se pretende globalizadora. Uma outra passagem que me permite citar estabelece de forma cristalina a sua posição como historiador. Além disso, importa ficar bem claro que, ao tentarmos fixar as categorias essenciais desse processo histórico, não buscamos de forma alguma os denominadores comuns presentes necessariamente em todas as manifestações concretas, mas sim as determinantes estruturais, isto é, os componentes a partir dos quais é possível compreender o conjunto das manifestações. Aqueles componentes que definem, explicitam, tornam inteligíveis os demais, e se não definem por eles. Em suma, tentamos demarcar a posição metodológica a partir da qual se deve proceder à análise da história da colonização. Mais à frente, nesse mesmo texto, Fernando ponderava uma passagem de grande atualidade. Os tempos que correm, de são tão ingênua, tão cega na empiria. Cito de novo Fernando. Também não ignoramos que unicamente a investigação cientificamente conduzida das manifestações históricas concretas do fenômeno podem comprovar ou rejeitar uma perspectiva metodológica em confronto com os outros modos de ver. Nenhum dogmatismo, pois, nos anima o espírito, mas estamos igualmente conscientes da necessidade incontornável dos esforços desse gênero para orientar as pesquisas históricas. Ao contrário, corre-se o risco de submissão sem crítica aos dados colhidos na documentação, produzindo-se, quando muito, uma descrição empírica da realidade. O resultado do seu trabalho, definindo as estruturas e a dinâmica de um antigo sistema colonial, configurou de forma permanente a historiografia brasileira. Desde então, diversas posturas críticas se delinearam, sem contudo perder de vista as soluções propostas pelo professor Fernando. De uma maneira simplificada, podemos identificar, no campo do marxismo, tentativas de conceitualizar um modo de produção colonial, dependente escravista, sempre partindo de uma definição mais estrita que identificava a determinação primeira com as relações de produção. De forma ousada, antidogmática, Fernando Novaes sempre pensou que a utilidade de um conceito como de modo de produção estava na aceitação integral da sua historicidade, aspecto fundamental da crítica que Marx fazia à economia política do século XIX, que ele adjetivava como vulgar, economia burguesa que se fundava na crença da naturalidade das leis sociais, ou, em outros termos, uma metafísica da ação dos homens. Na palavra do professor Fernando, defino desculpe mais uma vez pela recurso citação, o conceito de modo de produção é mais amplo. É um tipo especial de articulação das várias instâncias que envolve, inclusive, dimensões não econômicas. E nessa concepção, o modo de produção não está vinculado nem sequer a um sistema econômico.
pode existir um modo de produção que contenha várias maneiras de produzir as coisas, articuladas com o sistema global. Repito, para mim é uma coisa muito ampla. É o critério de periodização da história, que envolve a política, a cultura, a economia, é uma forma de articulação das instâncias. Fica evidente, então, a sua posição aberta e compromissada com o resultado da reflexão. O professor Fernando nunca se cansou de nos dizer, lembrando a tirada de Sogul. E fique bem claro, sou um historiador marxista e não um marxista historiador. Na década de 90, Novaes coordenou a coleção História da Vida Privada, obra coletiva em 4 volumes, que foi o resultado de uma etapa da acumulação de novos temas abordados, que além de adequar nossos passos aos da produção internacional, sobretudo a francesa, trazia também os frutos das décadas anteriores de profissionalização da pesquisa histórica e de renovação do conhecimento universitário. Escrevia-se, como não se pode deixar de perceber, num quadro mais amplo de crise de um determinado regime discursivo, por assim dizer, ou, como alguns querem, de um paradigma das ciências do homem. Contudo, como já foi notado, no campo específico do saber histórico, esse movimento foi sentido muito mais, como dizia o professor Fernando, na abertura de novos temas, no retorno da narrativa, ou, pelo menos, a uma certa forma de narrativa, como lembrava no estudo hoje já famoso, Lawrence Stone. Em verdade, a história nunca prescindiu da narrativa. Não sendo correto, então, como faz Lawrence Stone, identificar uma retomada. Na França, segundo Paul Ricoeur, o deslocamento resultante do seu objeto, do indivíduo agente para o fato social total, havia produzido com efeito apenas um eclipse da narrativa. Afinal, essa renúncia se confunde com o abandono da história acontecimental, isto é, a história política, a história batalha, que dava lugar então a uma história das conjunturas, das estruturas, mas nunca a um abandono efetivo da narrativa. A narrativa apenas se transformou, como lembra o Paul Ricoeur. Como ele mesmo dizia, afinal, mesmo o longo prazo permanece prático. Distante dos conceitos de estrutura da economia e da antropologia, a noção de estrutura broderiana só pode ser entendida se articulada na coexistência dinâmica de várias temporalidades. A estrutura é a temporalidade. Há, portanto, uma narrativa na longa duração. Há uma história das estruturas. Não obstante, nos tempos que correm, podemos constatar com certa segurança o retorno efetivo da história para a política ou ainda um retorno da história para o indivíduo, para a dinâmica social. Novaes não se furtou a essa renovação, recusando, tudo como deve ser, uma perspectiva que se insurgia contra o nacionalismo ou mesmo contra a possibilidade da compreensão. O seu envolvimento no projeto da História da Vida Privada procurou manter, a partir da sua própria heterodoxia, o diálogo com as novas tendências, mostrando sempre as conexões, as permanências. Em 2005, uma seleção de textos esparsos, foi publicada com o título Aproximações, Estudos de História e Historiografia, resultado de um pedido dos seus alunos, que, reunidos em sua homenagem no ano de 2003, discutiam com o mestre a necessidade de tornar mais acessíveis artigos e textos tão importantes. Como dizíamos na apresentação que eu tive a honra de redigir, esse livro é uma lição de método. A história, para Fernando Novaes, não se faz com certezas, com afirmações pretensamente categóricas. Nas suas palavras, muito ao contrário, em história não pode haver nunca obra definitiva. Tudo a que podemos aspirar são aproximações. Os juízes da história são sempre os leitores. As palavras de Borges, os leitores, os cisnes, ainda mais tenebrosos e singulares que os bons autores. Cabe a eles verificar qual é a melhor solução, qual a que mais satisfaz seus critérios de verdade e de compreensão. Afinal, ainda segundo o ditame de Borges, ler não seria uma atividade posterior a escrever, mais resignada, mais civil, mais intelectual? Uma passagem do Borges que o professor encerra, o qual o professor encerra o prefácio
ao seu livro O Brasil, Portugal na Primitiva Colonial. Com efeito, a atividade do leitor é sempre criativa. Antes de mais nada, bom leitor, notavelmente erudito, Fernando Novaes sabe, como sugeriu Gadana, que o sentido de um texto supera o seu autor não ocasionalmente, mas sempre. Por essa razão, que a compreensão nunca é um comportamento apenas reprodutivo, mas sempre produtivo. Fernando Novaes é um historiador e é um professor. Esse duplo fazer nos fez a todos também historiadores, seus alunos. Fernando sempre se destacou para a sua obra pelo seu desempenho ímpar como professor. Lembro-me perfeitamente das suas aulas de História Moderna, meados dos anos 80, bem pouco antes da sua aposentadoria. A sala Caio Prado cheia, os alunos em silêncio, esperando o professor. Quando ele chegava, sempre cordial, nos apresentava sucintamente o que seria a aula. E era a aula. Cada um de nós podia sentir o prazer com que ele se entregava ao cadeado dos ambientes, aos parentes, aos pequenos detours, pensados expressamente para retomar a atenção do seu público. Aprendíamos com o professor, sempre de espírito confiante e jovial, não apenas sobre o assunto que ali se desenrolava, mas também sobre a forma, qual era a forma perfeita de uma aula. Fernando, numa sala de aula, é algo que nos empolgava e ainda empolga, porque, como se sabe, o professor se recusa a abandonar seus novos e antigos alunos. Depois da sua aposentadoria na USP, em 86, como eu disse, passou à Unicamp, Instituto de Economia. Lá esteve até o ano de 2004. Nunca se afastou, todavia, da pós-graduação e da orientação dos alunos naquela que é a sua primeira casa, na Faculdade de Filosofia. Em pé em Campinas, Fernando nunca afastou o seu coração do nosso departamento. Hoje, depois de se aposentar na Unicamp, leciona a cada semestre na nossa pós-graduação, para o proveito de todos nós. Esse título que hoje lhe conferimos não significa, tenho certeza, apenas um reconhecimento daquilo que ele já nos deu, mas também pelo que nos dará. Antes de mais nada, uma celebração da vida e da obra de um profissional extraordinário, nosso mestre, um colega e um amigo sempre presente. Neste momento, o professor Dr. Gabriel Kohn, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, fará a entrega do diploma, do título outorgado pela congregação desta casa, ao professor Dr. Fernando Antônio Novaes. Com a palavra, o professor Dr. Fernando Antônio Novaes, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sou Gabriel Kohn, diretor da Faculdade de Filosofia, professor de Teoria, chefe do Departamento de História. A Sandra, da faculdade, logo depois assistente acadêmico da faculdade, voltado para isso. Sempre os amigos dificultam a tarefa. Palavra cria uma expectativa sobre cultura. Entre as palavras, eu posso lembrar a
palavra do professor Eduardo Oliveira França, que ele ofereceu no Departamento de História há alguns anos, em homenagem, que é a última que se apareceu. Falamos vários colegas, eu e vários outros colegas. Quando enfim o professor França tomou a palavra, ele era um orador fantástico. Começou de uma maneira muito simples e surpreendente para todos. Ele disse: eu não sabia que era tão bom. Eu teria vontade de começar assim, mas eu quero imitar o senhor França. Tendo a minha homenagem desde o início. Eu tenho que explicar, tentar explicar, a minha dificuldade e, ao mesmo tempo, necessidade de me justificar com a congregação da Faculdade de Filosofia, a nossa faculdade. Eu não sei o que o senhor França, quando falava a nossa faculdade ou a faculdade, por antonomásia, a Faculdade de Filosofia de São Paulo. Eu dirijo a congregação tentando explicar o difícil, a minha gratidão, a minha alegria por essa filosofia, pelo que ela significa especificamente no meu caso. Não é a primeira atitude generosa da congregação para mim. Vou convidar para saudar o professor França na disciplinatura emérita, já foi um destaque específico. Agora, isso significa para mim, eu sei perfeitamente, a titulatura emérita significa que a faculdade não vê como uma dívida o fato de eu não ter chegado à titulatura e preparado no meio do caminho. Isso significa muito para mim, mas não significa que eu deixe de sentir que é uma dívida. A dívida não era só com a faculdade. A dívida era também com o professor França, que não investiu, eu fiz uma aposta mas era sobretudo uma vida comigo mesmo. Eu explico para os amigos que eu não gosto dessas falas memorialísticas, ninguém gosta dessas falas memorialísticas, porque eu sou obrigado a falar das coisas que eu não fiz, né? E quando dizem mas o que você fez é muito bom, eu digo muito bem, mas eu não fico dizendo que eu fico triste pela coisa que eu não fiz. Isso não é um modo de dizer, não é um gênero, não é falsa modéstia, é que eu gosto muito daquilo que eu queria fazer. Eu gosto muito, por isso que eu sinto que não devo ter. Então, alguma coisa eu quero fazer. Esse é um entendimento quase pessoal com a congregação da minha faculdade. Na realidade, ao não completar a carreira e ao migrar para o Unicamp, a qual também quero render aquele meu feito de homenagem, eu pensei 15 anos que passei lá. Eu também sou muito ligado, sempre eu fui ao Unesp e às faculdades, ao Unesp, bancas, seminários, eu me sinto muito ligado à academia em São Paulo, às 3 universidades de São Paulo. E eu as englobo nesse meu feito de homenagem. Mas há mais nessa minha dificuldade. A congregação, quando eu tive conta da minha aposentadoria compulsória, há 3 anos, votou. Eu resisti a dizer assim, isso para votar. E disseram, o professor Istvan, na época, que é o mensageiro, disse que esperavam que eu me manifestasse para marcar a data. Eu levei 3 anos e não me manifestei. A congregação tinha todo o direito de estar agastada comigo. Em vez disso, marcaram a data e disseram comparecer ou não. Tentando me justificar. A dificuldade é porque, além do que eu falei,
Na realidade, isso tem um componente pessoal, profissional. É impossível falar nessa sessão, não é assim falar da sua trajetória, sem fazer um pouco de memória. Isso é sempre difícil. É particularmente difícil para o historiador. O historiador, como diz Borges, é aquele que, tendo medo de enfrentar a sua própria história, passa a vida tergiversando alheias histórias. Por isso os historiadores raramente escrevem autobiografias. São raros historiadores. Edward Gibbon é uma exceção raríssima e importantíssima. Os historiadores não escrevem como tem dificuldade em utilizar biografias e autobiografias do público como fonte. A autobiografia é o documento mais derivado de anatomia. Nós sempre que falamos da nossa vida, falamos da vida que vivemos ter título. É preciso ter a coragem de Garcia Marques, que o prêmio Nobel que é, ao escrever os primeiros volumes da sua autobiografia, aliás, não se fica o segundo, colocou como epígrafe ele mesmo. Um prêmio Nobel pode fazer isso. E a epígrafe é a seguinte: a vida que conta não é a que vivemos, é de que nos lembramos para poder contar. Ora, essa é uma frase na qual, essa é uma verdade na qual os historiadores têm que meditar muito. Isso praticamente inviabiliza a história. Se nós tomarmos, por exemplo, os exercícios de ego-história, na França, os essais ego-histoire, publicados por Pierre Nora, é um livro falhado. Não há um capítulo que seja convincente. O historiador não fala. Talvez por isso também tenha medo de enfrentar essas questões de trajetória. Há uma certa melancolia. Porque nós nos sentimos, quando nós conseguimos. Isso é mais agudo nos historiadores, quando nós começamos a ver que estamos vivendo história. Quero lembrar aqui, isso é inevitável. O prefácio, a introdução de Eric Hobsbawm, nos 12 ou 13 volumes da história do marxismo. A melancolia com que ele diz: nós estamos vivendo história. É um problema, ele coloca imediatamente um problema teórico grave. Como aplicar o marxismo? Aí, é uma questão complicadíssima. Eles escreveram 12 volumes e parece que não conseguiram escrever. Essa melancolia é que nos dificulta, nos embarga a palavra. O professor Janotti hoje me telefonou e disse: veja lá se não vai chorar. Eu reclamei, ele disse: eu tenho experiência. Muito bem. Há, portanto, essa dificuldade dessa certa melancolia, todos sentimos. Há uma preocupação em saber envelhecer, coisa que é difícil. Eu fico me perguntando, essa minha atitude muito crítica com os orientanos, os novos, sobretudo, vocês não têm espírito crítico com os autores modernos. Essa mania novidadeira, basta o sujeito ser bom, moderno para vocês acharem que é bom. Sabe que não sou eu? Eu estou começando a explicar como que é novo. É por tudo isso que eu sempre resisti a essas situações, a essas explicações. Melancolia, na época clássica, segundo Foucault, que introduziu o assunto, era uma das mais perversas manifestações dos desarranjos da alma. De toda maneira, é possível. É possível. Então, essas palavras poderiam levar a uma ideia de um certo pessimismo. Eu quero tirar quero distinguir o melancolia de pessimismo. Não que eu acho que a situação atual é maravilhosa, eu acho que o percurso tem muito de bom. Na realidade,
na faculdade, desde os áureos e gloriosos tempos da Maria Antônia, como aluno, eu sempre fui muito xereta. Eu assistia muitas aulas de ciências sociais. Por exemplo, curso à tarde, assistia a ciências sociais à noite. Curso absolutamente inesquecível do Museu Antônio Coelho de honra com a sua presença, famoso curso de organização social. E outros, alguns de letras. Então, eu vivi muito, depois como professor, nos anos 60 e 70, nos anos 60, a fase heróica da Maria Antônia. Depois a vinda para a cidade universitária. O departamento de história foi um dos primeiros. Antes do prédio da história, nós ficávamos nas duas margens, nas duas lados da história e geografia, ficávamos nos dois lados do prédio da reitoria, da antiga reitoria, hoje antiga reitoria. Enquanto estava sendo construído o prédio da história, que aparentemente nunca deixou de ser construído, porque me recordo. Me lembro, uma das últimas cerimônias de entrega de diploma que houve, depois que caiu da moda, quando deixaram de usar a beca, coisa que eu sempre lamentei, foi em 64, no prédio em construção da Maria Antônia. Eu me lembro, foi uma cerimônia num prédio em construção, um esqueleto do prédio, com a ausência do paraninfo que era Darcísio Coelho. Todas essas fases até agora, depois o período da contato com a USP, é a minha história. Eu tenho realmente que pensar algo de o que está atrás dessa certa melancolia, além da insatisfação com o realizado e da dúvida se ainda vai se realizar ou não. É que nós, esse período de segunda metade do século XX, que corresponde à trajetória, o que o caracteriza assim? Agora pensando nisso, por exemplo, fim do século XIX, quando o século XX foi chamada a Velha Europa. Não era chamado o fim do século XX e início do século XIX. Provavelmente o fim da utopia. Olha, vejam, eu acho que nós ainda não nos demos conta da tragédia que há nessa simples constatação do fim da utopia. O que pode ser um mundo sem utopia? O que pode ser um mundo sem utopia? Isto é um mundo onde não há aposta. É um mundo onde não há referência aos valores. É isso que é o percurso do mundo que nós vivemos. É por isso que esse grande pensador nipo-norte-americano, o Sr. Fukuyama, teve uma ideia, a ideia de que a história acabou. Mas se realmente não há alternativa para o mercado, se a história só está aberta dentro do mercado, as relações mercantis vão atravessar toda a sociabilidade. É muito trágico quando se percebe que quando se adota a vulgata neoliberal, depois fica reclamando que tudo virou mercadoria. Há que evitar. Há que resistir. Nós estamos vivendo um dilema. Se devemos dizer adeus ao desenvolvimento e nos resignarmos ao ajuste, ou se devemos manter utopia e insistir em ser agentes da história. Não é um dilema propício para reflexões memorialíssimas. A capa desagando dessa certa melancolia. Mas do ponto de vista, tentando personalizar o meu percurso, posso dizer, ele está muito ligado com isso. Esse percurso do fim da utopia
explode no fim do século, na passagem do século. Para o historiador que esteve o tempo todo empenhado no materialismo histórico, significa um motivo a mais. Porque nos últimos anos, os meus estudos, cursos sobre historiografia, me levam a pensar que já vinha desde o tempo de estudante nas relações de história das ciências sociais. Formulação rápida. Eu diria que as ciências sociais nascem da constatação de que a história como tal não pode ser conceitualizada. Ela não pode ser. É o que está no Paul Weber, ele diz de história não existe pas. Quem escrevesse esse livro de história, contendo todo o acontecer humano, de qualquer tipo, em todo lugar, durante todo o tempo, só seria Deus. E o livro seria de questão de agora. Ora, se as ciências sociais nascem de que é preciso tomar certas esferas da existência para poder conceitualizar. Né? E conceitualiza. Quanto mais clara é a descrição da esfera, maior a conceitualização, maior a objetividade, maior a cientificidade do resultado. Isso estabelece uma relação com a história, com as ciências sociais. Sacrificam a totalidade pela conceitualização, e a história sacrifica a conceitualização para manter a totalidade. Porque a história sempre diz a reconstituição da vida no discurso, o que é também uma utopia. Não é só um discurso como acontecimento, não é uma utopia como acontecimento, a história é um discurso. A história é uma utopia como um discurso. Ora, nesse sentido, o materialismo histórico me parece, como eu entendo, como eu sou um historiador marxista e não marxista historiador. O marxismo, o materialismo histórico é uma teoria da história, não é a ciência da história. Não pode haver ciência da história. É uma teoria da história. O que significa ser uma teoria da história? Significa que afirma a possibilidade de teorizar todas as instâncias ao mesmo tempo. E desta forma tenta resolver o problema dos historiadores. Os análises, por exemplo, que diz: é preciso usar os conceitos das ciências sociais, historicizando-os. O que é historicizando? Sim. Ninguém tem achado. Por isso só há aproximações. Ora, sendo assim, essa crise, esse fim da utopia, é também a crise da possibilidade da história como discurso. Vejam bem como é diferente crise dos paradigmas, a reação à crise dos paradigmas nas ciências sociais, uma discussão teórica. A discussão do paradigma na história, entre os historiadores, é mudar de assunto. Afinal, a história ela tem de rico a abertura de novos temas. Mas isso significa também que se está abandonando a ideia de que é possível teorizar o conjunto das esferas de existência ao mesmo tempo. Se eles ganharam, nós não temos muito mais a dizer. Eu fico me perguntando se o dilema do fim da história, o fim da utopia, não se manifesta, no meu caso, nessa quase impotência de realizar os trabalhos propostos. No geral e no pessoal, há uma certa melancolia, contra a qual eu quero vaciná-lo nessa minha última fala para vocês. Mas, lembrando que é preciso manter a utopia, insistir em ser agente da história, compreendendo as dificuldades, perplexidades. Nós podemos assim compreender a frase terrível de Pascal, quando ele se sente absolutamente solitário perante
o silêncio eterno dos espaços infinitos. Da Universidade de São Paulo. Nós acabamos de ouvir nessa sessão primeiras palavras do colega Cindy Irano, as palavras do discípulo e colega Pedro Cantoni, que trouxe um panorama de quem está próximo das realizações e do trabalho do nosso homenageado Fernando Novaes. E ouvimos Fernando Novaes, que, instado a pensar esse momento, faz uma reflexão sobre o seu métier, porque para ele significa pensar o seu tempo, pensar o presente como história. Nem mais uma palavra. A mim só cabe encerrar essa reunião, agradecer a presença de todos, manifestar mais uma vez a homenagem desta escola ao seu grande mestre e desejar uma feliz e contínua reflexão, que eu sei que todos sairão daqui pensando fortemente sobre aquilo que eu. Obrigado. Thank you.